aí, se despedir de lutadores geralmente não é tão fácil assim. A gente sempre quer que o lutador faça mais uma luta ou que ele se despeça contra alguém que a gente quer. A gente nunca consegue olhar para uma luta e falar tipo, beleza, ele teve uma aposentadoria, uma despedida digna. Pois bem, eu vou te mostrar no vídeo de hoje 5 despedidas de lutadores que foram coisa boa. Pelo menos na minha opinião, tá? Se você discorda, tá tudo certo. Mas antes, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu faço. E também me segue nas redes sociais, tudo Central Wrestling tá aparecendo por aqui, que é onde a gente pode trocar mais ideia, belezinha? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos chorar junto comigo. Em quinto lugar, nós temos o Batista se aposentando contra o Triple H na WrestleMania 35. Não tem como, cara. O Batista teve uma carreira sensacional na WWE e decidiu que ia embora. Só que aí, ele acabou voltando pra WWE depois pra uma run ali, mais ou menos, que não foi tudo aquilo. Não tem como. A grande fase do Batista já tinha passado e, na verdade, naquela época, a gente já achava que o Batista não lutava tudo isso. Meio que conforme o tempo foi passando, todo mundo foi realmente percebendo que o Batista não era um grande lutador. E quando ele voltou, era cada vez mais evidente de que ele não era tudo isso. Só que a gente tem que falar que a feud dele contra o Triple H foi muito boa. Até porque, se você parar pra pensar que ele se aposentou contra o cara que foi o mentor dele, tem toda uma história envolvida que é muito bom. Não tem como a gente não falar de que a luta deles, sangrenta, com um monte de esporte complicado, foi ruim. Porque se você olhar no personagem dele e toda a história, faz muito sentido. Então não tem como a gente deixar ele de fora dessa lista. Pode não ter sido uma luta sensacional, mas combinava com o personagem. Concorda? Comenta aí que eu quero saber. Em quarto lugar, eu vou colocar a luta que a gente teve recentemente do Bryan Danielson. Não tem como a gente não falar que o Bryan Danielson foi talvez um dos melhores lutadores de todos os tempos. E sinceramente, tem gente que diga que ele é o melhor de todos os tempos, tipo eu. E a última luta dele ser contra o Jon Moxley foi muito legal. Tirando que, vale ressaltar de que todas as últimas lutas do Bryan Danielson foram contra lutadores da SHIELD. Se você parar pra pensar, a última luta dele na WWE foi contra o Seth Rollins numa brand e o Roman Reigns em outra. E aí na All Elite, depois dele ter voltado pra fazer uma run sensacional, ele enfrentou o Jon Moxley e, sinceramente, fechou um arco muito bom. Não tem como, se você não ficou emocionado, cara, de ver ainda o Bryan Danielson indo pra WWE, tendo todo aquele momento. Pra quem não sabe, né, o Bryan Danielson talvez nem fosse pra WWE, porque ele tinha um problema já no pescoço desde muito tempo atrás. Só que mesmo assim, ele acabou indo pra WWE, acabou tendo um sucesso sensacional e saiu. Beleza, aí quando ele saiu, ele foi pra o Elite e continuou fazendo esse caminho e ainda melhorou tudo isso, porque ele ainda acabou indo lutar no Japão, conseguiu fazer coisas que ele desejava fazer desde antes. Então não tem como, cara. Quando ele se aposentou, foi um momento que, cara, tinha como chorar sim. Se você não chorou, você não tem coração, cara. Essa foi uma despedida muito digna dele, que realmente vai deixar saudade. Se ele voltar depois, esse vídeo aqui não vai ter sentido, tá? Em terceiro lugar, nós temos o Stone Cold Steve Austin na WrestleMania 19. Eu já falei algumas vezes como o Stone Cold tinha pra mim o melhor pop de todos os tempos. Quando o vidro quebrava, meus amigos, era um Deus nos acuda. É conhecido por todo mundo de que o Stone Cold teve algumas lesões no meio do caminho que fizeram ele encurtar a carreira dele. E aí ele decidiu encerrar a carreira dele simplesmente contra o seu maior rival e completar, de certa forma, a trilogia. Cara, você tem que ver a trilogia do The Rock contra Stone Cold, porque é uma luta, são 3 lutas, na verdade, que se complementam muito bem. É uma história toda contada de um aprendendo os golpes do outro, que é muito bonito de ver. Realmente, se você gosta de história, se você gosta de essas lutas que contam história, você tem que ver essa luta porque é sensacional. O mais legal de tudo é que as 2 primeiras lutas, o Stone Cold já tinha ganhado, então não tinha nem por que ele fazer uma outra luta. Só que ele decidiu fazer mais uma luta e ainda colocar o The Rock pra vencer, ou seja, colocar ele over. Isso mostra o quão também inteligente e sabido dos negócios o Stone Cold era, porque ele decidiu fazer isso pra deixar o The Rock over pra o negócio seguir, tá ligado? Então, sensacional. De verdade, essa luta é muito boa, eu gosto muito dessa luta. Inclusive, tem um momento nessa luta que quando o The Rock ganha, o The Rock para conversar com o Stone Cold e agradecer, pra você ter uma ideia de como o The Rock sabia quão grandioso era aquele momento. Então, sem dúvidas, cara, coisa boa demais. Em segundo lugar, Ric Flair. Cara, se você não chorou quando o Shawn Michaels falou I'm sorry, I love you, sinceramente você é uma má pessoa. O Ric Flair decidiu que iria se aposentar ali em 2008 e começou uma storyline que quem vencesse ele numa luta iria aposentá-lo. Acontece que ninguém tava conseguindo vencer ele. Afinal também, né, o cara é um dos melhores de todos os tempos. Eu sempre falo que eu fico entre Bryan Danielson e Ric Flair, mas é que o Ric Flair,
ele fez tudo que o Bryan Danielson se inspirava, então é complicado. Mas acontece que na WrestleMania o Shawn Michaels decidiu que iria tentar. E, cara, sinceramente, era o cara de fato pra encerrar a carreira do Ric Flair. Tudo bem que o Ric Flair não tava nas melhores, o Shawn Michaels faz uma luta muito boa, mas a luta toda eu acho que ela pesa muito na emoção mesmo, naquela coisa de você tá vendo um dos melhores, um dos maiores também, tá fazendo a sua última luta ali. E, cara, no momento que o Shawn Michaels acerta o Sweet Chin Music e faz o pin, o estádio inteiro se cala, porque ali a gente tava vendo o Ric Flair encerrar sua carreira. Quer dizer, pelo menos na WWE, né? A gente sabe que depois o Ric Flair ainda fez várias lutas, mas a gente deixa isso passar, tá? Vamos ignorar que isso aconteceu. Em primeiro lugar, o Shawn Michaels. Não tem como, cara. Pra mim, de verdade, essa é a aposentadoria que mais me dói. E eu tenho uma história, inclusive, engraçada dessa luta e desse dia. Nessa época, eu era um menino da igreja, tá ligado? Então eu ia na igreja todo domingo e a WrestleMania era no domingo. Nessa época, eu voltava da igreja de carona, né? Eu voltava numa carona e tal, e chegava em casa e ia assistir as coisas, ia entrar no Orkut e tudo mais. Nesse dia, eu pedi pra carona acelerar ao máximo, porque ia até a WrestleMania. Obviamente, eu não consegui pegar a WrestleMania inteira, porque eu cheguei já meio que no final, assim, consegui achar o link e entrar. Era um parto pra conseguir fazer tudo isso, mas eu consegui bem no final. E paz, meus senhores, eu consegui chegar na hora da luta do Shawn Michaels. Eu assisti a luta do Shawn Michaels e quando o Shawn Michaels perde, eu de verdade chorei. Eu acho que, cara, eu não sei, mas eu acho que foi uma das poucas vezes, ou se talvez a única vez, que eu tenha chorado de fato num momento de luta livre. Eu sei, provavelmente você deve estar pensando, olha lá o trouxa chorou com luta livre, que otário. Mas, cara, o peso dessa luta, tipo, se você tinha visto tudo que o Shawn Michaels tinha feito, se você conhecia a carreira do Shawn Michaels, cara, todo o negócio assim do Shawn Michaels, o que representa o Shawn Michaels, você também ia chorar. Ainda mais se no dia seguinte você assistiu o Raw e foi ver lá a homenagem que a WWE fez pra ele. Você tá maluco? Aquela homenagem ainda me faz chorar até hoje, de verdade mesmo. E aí no final ele ainda fala, vamos terminar do mesmo jeito que a gente começou. Ladies and gentlemen, the Heartbreak Kid Shawn Michaels has left the building. Tá maluco? Eu arrepio até hoje, tá doido? Essa sem dúvida pra mim é a despedida mais perfeita, sabe? Porque realmente, cara, era tão difícil você acabar com a streak do Undertaker que o cara tentou de tudo, tá ligado? Eu acho que conta essa história de tipo assim, cara, eu tentei de tudo, eu coloquei minha carreira e não consegui ganhar. Então imagina de fato quão difícil é ganhar desse cara. Tá sensacional, é uma história muito bem contada. Bom, então é isso, eu quero saber de vocês, quais são as despedidas da luta livre que vocês mais gostam. Comenta aqui que eu vou estar lendo e respondendo vocês. E se você é novo por aqui, que é nesse vídeo por qualquer motivo, se inscreve no canal e toca no botãozinho do sininho pra sempre que eu lançar vídeo novo, o YouTube te notificar. E me segue nas redes sociais, tudo Central Wrestling tá aparecendo por aqui, que é onde a gente pode trocar mais ideia, belezinha? No mais é isso, tamo junto, é nóis e tchau!